aproveitando então que a gente tá já nesse clima, que a gente começa o programa sempre muito animado. Ele também é muito animado. Jamar Terrada, bem-vindo! Você tá bem? Estou muito bem. Olha quem tá com a gente hoje, que vai seguir durante todo o momento que estivermos só no YouTube. Pois é, né? Nosso farmacêutico. A gente tem que estar animado, né, Carol? Tem que. Já a coisa não tá fácil ultimamente, né? Mas até hoje em dia, quando a pessoa fala, ele é muito animado, eu já me coloco assim, poxa, né? Não tenho direito a ficar triste. Cadê né? a expectativa? Pois é, cadê a expectativa? E o assunto que você vai falar hoje é muito legal. Inclusive, a gente falou sobre isso fora do ar, em outras oportunidades. E eu falei, não, Jamar, vamos levar para o público, porque a gente desconhece, você é um estudioso, e isso que chama mais atenção. Ele foi atrás, então há meses, ele vem estudando esse mundo, esse reino dos cogumelos, Verdade. né? E descobriu um monte de coisa bem bacana que eu acho que o público vai gostar bastante. Pois é, eu sou, assim, a gente não entende, né, muito aqui no Ocidente, a gente fala tanto de cogumelos, mas é quase mais para enfeitar o prato, né? Você vai naquele restaurante japonês, aí encontra aquele shimeji lá, no cantinho, tipo, esse não, porque esse é mais barato, eu não quero. Ele vem ali sempre feito da mesma forma. Pois é, e assim, tem tantas propriedades, e a gente olha para eles e pensa assim, poxa, é uma branquinho, uma coisinha assim, não tem... Assim, avaliando assim... Parece que não tem nada. Não são tão bonitos, não, né? Eu acho lindo. Você acha lindo? Sério, eu acho isso lindo. Mas não parece assim uma... Tu olha, branquinho, marronzinho, tu não pensa assim, diferente de uma verdura, né? Que tem cor. Sim. Então tu pensa assim, esses... Óbvio que existem os cogumelos com muita cor. Mas esses assim que a gente encontra mais no dia a dia, a gente acaba pensando que não é tão rico em minerais, que não é rico em vitaminas. E ao contrário, eles são ricos, né, em vitamina D, inclusive. E depois a gente vai falando sobre isso. Mas o que eu já acho assim, uma super curiosidade é que o cogumelo, ele não é verdura, parece uma verdura, mas não é verdura, né? Não é legume, não é verdura, mas ele é uma fruta. Que? Pois é. O cogumelo, ele é o fruto derivado do micélio. O que é o micélio? O micélio é como se fosse assim, uma rede de conexões fúngicas que respondem à flor, seria assim, né? A fruta seria o cogumelo. Então, dependendo do tipo de solo, dependendo do tipo de micélio que tu encontra, é como se fossem raízes assim, fúngicas, tá? Dependendo do tipo de fungos que você tem, ele vai responder num tipo de fruto. Então, o cogumelo, ele é a resposta do micélio. E eu achei estranho, né, de pensar assim, poxa, é um fungo, né? Existem mais de 22 mil espécies que se sabe até agora, né? E só 2 mil são comestíveis. E a grande maioria é tudo venenoso, né? Então, a gente tem que... as pessoas às vezes acham, eu encontrei um cogumelo no campo, não é uma coisa de sair, pegar. Tem todo um estudo, né? Existem pessoas que estudam quais são venenosos. É bem difícil da gente conseguir fazer essa identificação. Eu ia te perguntar, o que faz dele ser venenoso ou outros que a gente, né, pode usar para consumo? O que eu acho interessante, não tem uma característica, sabe, Carol? Mas assim, se você se atrever eu quero sair no campo, encontrei na floresta, sair catando cogumelos, eu quero provar. Cuidado! Geralmente tu opta por aqueles que têm menos cor, porque a cor, tudo aquilo que tem muita cor é um sinal de proteção, tipo, se afasta de mim, né? Eu sou forte, eu tenho coloração. Isso se difere bastante das frutas, né? Então, assim, que tem essa coloração mais intensa, né? Dos vegetais em si, que tem essa coloração intensa. Não que o fato de ele não ter coloração seja mais fraco. Entendi. Mas, então, a gente não pode ficar se baseando assim, poxa, está no campo, né, natural, cuidado, tá? Ele não tem muita diferenciação. Então, só opte por aqueles que já são estudados, que estão disponíveis no mercado, né? E também tem um jeito certo de escolher o cogumelo. Não é qualquer cogumelo, eles têm validade. A validade dele geralmente é curta. Então, sempre opte. Olha só, isso aqui está bem fresquinho. Então, tu vê, ele não está mole, ele tem uma consistência, não tem um cheiro, não está com cheiro forte, né? Que eles ficam com cheiro de estragado mesmo. Não, ele está com cheiro de dele mesmo, né? Do shimeji. Esse aqui é o shimeji.
Eu vou só pedir pro pessoal de casa, gente, quem tá no YouTube também, mandem perguntinhas pelo @vocêbonita.tv, pelo nosso Instagram, que ele fica mais fácil, porque no YouTube acaba sendo mais rápido, mas lá no YouTube vocês colocam, né, as curtidas, né, os likes, a gente gosta de ver, porque tá bombando aí essa nossa nova transmissão pelo YouTube, tá? Então mandem mensagens no @vocêbonita.tv, mas continuem mandando os likes pelo YouTube. Vamos diferenciar então os nomes e tudo mais, a apresentação, mas pensando em benefícios para a nossa saúde, são similares? São e não são, né? Olha só, aqui a gente tem 3 espécies que são as mais comuns, né? Esse aqui é o champignon, que a gente tanto, né, conhece do estrogonofe, né? Estrogonofe com champignon, ou cogumelo Paris, que se chama. Esse é o porcini, né? É tão bonitinho, né? O porcini, gente, que parece esse aqui, ele tá igual o bichinho do Mario. Como é que chama o bichinho do Mario? Parece aqui? mesmo. Eu esqueci o nome dele, não parece o bichinho do Mario? Quando eu peguei aqui, me lembrei disso. Você também? Não, mas esse tá igual, ó, tá vendo? Só falta boquinho, coisinho, ó. Do Mario Kart ali, ó, esse aqui, exatamente. É o meu preferido. Para mim, o porcini é o que tem mais sabor, né? Inclusive, ele desidratado ainda libera mais sabor, né? E o shimeji, que tem o branco, tem uma variação assim, mais escura. Tá. E geralmente, quanto mais escuro, mais sabor ele tem. E o fato dele ter mais sabor não quer dizer que ele seja mais forte ou tenha mais propriedades. São propriedades diferentes. Mas, como tu disse, todos eles têm propriedades parecidas, não é verdade, né? Tanto que existe o venenoso, tem uma propriedade totalmente diferente desses aqui. Mas o que tem em comum, pensando assim na parte nutricional, é a questão das fibras, né? Ele tem muita fibra, então ele é rico em proteínas, mais que carne até. Tá. Então é uma super opção para aquela pessoa vegana, né? O vegetariano em si, é uma super substituição. E o fato dele ser proteico e fibroso, já pensa também toda essa parte de imunidade, nessa parte da questão intestinal. Então faz até ligação com o nosso próximo assunto depois, que são os probióticos, mas ele serve também então como um prebiótico. Então todo cogumelo, ele já entra como um prebiótico. Deixa eu te perguntar, estão pedindo para você explicar novamente a questão que você comentou que eles, então o shimeji, enfim, o cogumelo, ele é considerado um fruto, pensando do ponto de vista que ele vem dessa questão fúngica. Então, assim, vamos diferenciar. É fungo? É fungo. É fungo. Não, é um fungo, mas que a formação dele é um fruto, entendeu? Do micélio que se gera o fruto. O micélio, que é o fungo, gera esse fruto que seria o cogumelo. Como se ele fosse a flor. Isso. Não, ele não é vegetal, que a gente tem a noção assim, o fruto é vegetal. Não, o fruto, né, uma resposta, pode ser uma resposta fúngica. Tá? Mas é fungo, gente. Isso. Ok, ficou claro. Vamos lá. Pensando em questões medicinais, em proteção, você já citou a questão da imunidade, né? Há muito tempo, assim, que a gente ouve as pessoas falando do cogumelo, que pode ajudar em uma série de questões ligadas a isso. O que você descobriu aí com seus estudos? Gente, é tanta coisa, assim, o mais comum, tem muitos estudos agora, começaram, né, mais estudos ainda com os cogumelos. E o reino fungo, né, o reino vegetal também, a gente está ainda engatinhando e descobrir todas as propriedades, né? Deus foi incrível, né, quando criou cada um desses serizinhos mágicos, assim. Então, quando a gente pensa em cogumelo, a gente, pensando nessa questão de fibras, né, principalmente, ele tem na sua estrutura a beta-glucana, né, que ajuda muito nessa questão intestinal. Então, as beta-glucanas, elas estão muito relacionadas a problemas de dislipidemias. Então, pessoas que têm problema de colesterol alto, triglicerídeos, ele é super bem-vindo. Ele ajuda nesse controle, então, do colesterol. E não é assim, eu preciso ter ele na alimentação, preciso comer todo dia. Se você comer 2 vezes por semana, já ajuda, né? Eu já vejo o cogumelo praticamente como um medicamento. Então, ele tem essa ação. A gente come muito pouco aqui no Ocidente, né? Muito pouco. E acaba tendo um custo alto. Mas é tão baratinho, Carol. Agora diminuiu e a gente compra também a granel. Agora já tem essa possibilidade, popularizou um pouco mais. Que nem, por exemplo, você falou do Paris. O Paris vem em conserva.
conserva, né? E nessa apresentação a gente sabe que pode ser muito mais interessante. Eu acho que é uma questão também da gente entender como é que a gente vai preparar esse tipo de alimento, porque você citou de restaurante japonês, é o clássico, né? Mas eles vêm na manteiga, com um monte de tempero de nananã. Então, assim, será que dá para deixar bem gostoso, diminuindo um pouquinho da gordura, podendo comer um pouquinho mais? Eu acho que isso não vou dar aqui truque, né? Eu não sou lá muito chefe, né? Farmachef, mas assim, eu quando preparo o cogumelo, eu só dou uma dourada ali eu boto um fiozinho de azeite, né? Extra virgem. E quando ele perde a água, né, ele tem esse processo de secagem, vamos dizer, ele não perde as propriedades dele, diferente das verduras, tá? Tu continua com os teus níveis de beta-glucana, todos os, vamos dizer assim, os nutracêuticos dele se mantêm intactos, tá? Independente da temperatura. Tá. E não pode lavar, né? Que estão perguntando. Tem que só limpar, né? Ele só limpa, tá? As pessoas têm esse costume, né, de lavar o cogumelo, tá errado, tá? A não ser que você, faça uma lavagem prévia e já vá fazer o cozimento, né? Senão ele incha. No Japão, usam muito o chá deles, né? O chá de cogumelo. Óbvio que são das espécies que são comestíveis, né? Exato. Vou colocar a perguntinha do público. Vamos. Quem escreveu pra gente na tela? Fernanda, obrigada. Um beijo pra você. É verdade que os cogumelos não têm proteínas, ou seja, não substituem a carne? Vamos entender um pouquinho essa tabela nutricional já. Vamos lá! Estão perguntando aí um pouquinho dessa tabela nutricional dos cogumelos. Uma coisa eu sei, quase não tem caloria nenhuma. É praticamente negativo. A Fernanda deixou a perguntinha. Se é verdade que os cogumelos não têm proteínas. Oi, Fernanda. Tem sim, tá? Eles têm proteína, tanto que eu falei, né, que tem alguns veganos vegetarianos que acabam utilizando ele na alimentação como substituto, mas é muito pequena essa quantidade. Tá. A ervilha mesmo tem bem mais, né? Certo. A cada 100 gramas de ervilha, não sou nutricionista, mas a cada 100 gramas de ervilha, se eu não me engano, é em torno de 7,56. Olha, se eu acertei, é bom, hein? E os cogumelos, o shimeji, ele tem, e o shiitake, ele tem a cada 100 gramas só 1,56, tá, de proteínas. E o champignon, o champignon, ou Paris, né, 2,80. Quase 3 gramas de proteína. Não dá para comparar com proteína de origem animal. Nenhum dos reinos a gente compara com proteína de origem animal. Mas tem proteína, tá? Mas é óbvio, eu quero uma fonte proteica vegetal. Então a ervilha seria, né? Mas a gente não pode esquecer de todos os nutrientes que ele contém, né? Vitamina D, selênio, cobre, dependendo do tipo de cogumelo, tem uma gama de minerais, e aí que vem essa questão da qualidade dele, dos princípios ativos que ativam algumas questões, né? Tipo, por exemplo, como antitumoral, para mim uma das maiores características dele é nessa questão anticâncer. Olha que legal. E assim, nutricionalmente, a gente vê muitas pessoas falarem dessa questão do colesterol, né, e da questão também da insulina, porque ele melhora, né, o teu perfil insulínico, mas a questão antitumoral dele é bem poderosa. Que interessante. Pois é. E não só consumido dessa forma em cápsula, por exemplo, que hoje é uma realidade, certo? Sim. Tê-lo como o extrato aqui em cápsula, mas você diz colocar na alimentação, distribuir tipos diferentes de cogumelos. É que assim, ó, Carol, quando a gente pensa nessa questão, tem 2 pontos, né, que eu gosto muito de utilizar cogumelos. Essa questão antitumoral, né, preventivo de câncer, e no tratamento também. Para quem faz quimioterapia, ele ajuda muito nesse processo de recuperação. Olha que legal. Demais, tá? E nessa questão também cerebral. Então, ele ajuda como um ativador, ele melhora as tuas sinapses, as suas ligações. Entendi. Né? Então, todo cogumelo faz isso? Quase todos têm essas propriedades, mas alguns se destacam mais por causa dos seus componentes. Dá para a gente dizer, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você é inteligente, enfim, e estuda pensando nisso daí também. A gente está falando aí dos orientais, né, que tem uma forma de consumo já há tanto tempo e muito maior do que a nossa,
de cogumelos e que a gente sabe que vivem bastante, Sim. né? Você acha que a gente pode, então, dizer que eles, com todas essas propriedades que você tem estudado, isso também pode ser um segredo aí, com certeza, né, dos orientais, com certeza. de viverem mais? Mas não é assim, então ele só trata tumor. O que ajuda nessa questão antitumoral? A questão antioxidante. Tá. Então, eles são poderosos antioxidantes. Tá? Então, a gente pode... o shimeji também tem essa ação? Tem, porque nessa beta-glucana, nessas fibras dele, nessa beta-glucana, ele tem um dos componentes, tem vários componentes, mas um deles se chama marmorina. E essa marmorina também tem essa ação. Isso tudo está assim, em estudos constantes, tá? Sem dúvida. Mas, não existe ainda, tem algum estudo científico, vários estão sendo realizados, eu não vou te apontar certeza, porque cada vez se descobre um novo composto, sabe? Entendi. Mas o shimeji tem essa ação, mas se a gente for pensar assim, qual é o cogumelo que tem uma ação maior antitumoral? Aí aquele famoso cogumelo que todo mundo, né, tanto fala, que é o cogumelo do sol, que é o Agaricus blazei, que é o nome científico, né? O Agaricus blazei, ele tem uma ação antitumoral bem poderosa, tá? Principalmente, como eu citei, né, os pacientes que sofrem com quimioterapia. Então, porque tem... quais são os sintomas assim, que eu vejo mais difíceis, né, no tratamento. Com o tratamento quimioterápico? A perda de apetite, principalmente, né? E a questão imunológica. Então, o cogumelo, por essa ação antioxidante, ele tem uma super função imunomoduladora. Então, a pessoa, quando começa a fazer o uso desse tipo de cogumelos, tu começa a perceber que ela volta a se alimentar. Se sente melhor. Se sente melhor. De forma alguma, eu estou dizendo que para você fazer esse tratamento juntamente. Isso aí você deve falar com o seu médico e ver se é indicado, porque nada substitui um tratamento quimioterápico, médica, tá? Perfeito. Na verdade, ele seria um suplemento nutricional para esse tipo de tratamento. Aí cada médico vai fazer essa avaliação e ver se é bem indicado ou não, tá? E perguntinhas do público. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Ângela. Um beijo. O cogumelo pode ser consumido cru? Por que não? Porque deve ser ruim, né? Nunca experimentei. Eu nunca provei cru. Também não. Que pode, tá? Mas assim, as pessoas pensam naquilo que a gente estava falando antes, né? Poxa, mas então se eu fizer um cozimento, não vou perder essas propriedades? Não, tu não vai. Então, para que sofrer? Dá uma cozidinha lá, uma fritadinha, vai estar muito mais gostoso. Também tem essas, não vai perder nada. E eu vou fazer uma coisa. Nosso chefe Rogério Maldonado, que está ali, estou olhando para ele, já tá vendo o que eu vou falar. Daqui a pouquinho, né, no horário da nossa culinária, ele vai fazer uma farofa maravilhosa. Você viu esse prato? Meu Deus, essa farofa lá ele. Chefe, vou te pedir dicas no momento que você estiver ao vivo de cogumelo. Sim. Pode ser? Pode. Então tá bom, gente, já vamos juntar o Lé com o Cré aqui, não está na receita dele, mas ele é um chefe que eu sempre brinco estrelado, porque já trabalhou em restaurante. Inclusive ontem, Carol, fiz uma sopa, usei Você tá sem shimeji. mic? Você usou shimeji numa sopa? Ele tá microfonado? Você usou uma sopa no shimeji? Não, eu fiz uma sopa de legumes e usei shimeji. Ai, que legal! Não, é aqui que eu falei, ele usou a sopa no shimeji na sopa louca. Então você vai contar pra gente daqui a pouquinho. Vamos juntar os nossos assuntos. Quem quiser saber mais, manda a perguntinha já. Quando o Rogério Maldonado estiver ao vivo, a gente já junta a parte da receita. Obrigada, chefe. E eu gosto de explorar também essa parte, porque, gente, é claro, você compra, você faz esse investimento, sabe que tem um monte de benefício, inclusive a gente já vai colocar as telas aqui dos benefícios todos que faltou. Aí você fala, como é que eu faço isso aqui? Aí, pra ficar gostoso, põe um monte de manteiga, um monte de azeite. Aí estraga pro outro lado. Melhora para um, piora 10. Então, assim, vamos ter ideia legal pra gente juntar o nosso assunto, todo mundo conseguir colocar pelo menos uma vez na semana, né? Fazendo aí um equilíbrio nutricional. O que eu queria só deixar claro é que, assim, a gente mostrou aqui as cápsulas, né, Carol? Por que cápsulas, né? Poxa, se eu posso comer o cogumelo shimeji, né? Só antes de dar uma pincelada aqui, o shimeji ele também é rico em ergotinoína, que é derivado do ergosterol, que é um dos outros princípios ativos, que é um anti-inflamatório. Então, para doenças autoimunes também é bem indicado. Tá? Que legal. Mas assim, por que a gente fala em cápsulas de cogumelo? Poxa, mas eu vou fazer cápsula de shimeji?
não tem necessidade de tu fazer cápsula de shimeji porque tu encontra ele disponível. Ah, mas eu não gosto. Então, tu poderia fazer uma cápsula de pó de shimeji? Poderia. Mas esses aqui não são os mais indicados para essa questão de tratamentos, como eu estou dizendo, antitumorais, para tratamentos da memória. Então, por isso que existem as cápsulas, porque esses cogumelos são dificilmente encontrados. Entendi. Existe um cogumelo para propriedades antitumorais que, além do cogumelo do sol, é o cauda de peru. E ele é muito difícil de encontrar. Então, por isso que a gente compra ele geralmente em cápsulas. Quem pensa em fazer em farmácias de manipulação, era bem difícil de encontrar. Agora voltou, eu trabalho com isso assim, tipo, eu falo, são minhas cápsulas de ouro, assim, eu amo esse produto, né? Que legal. E o que trabalha essa parte de cognição, de memória, Alzheimer, tudo que for ligado à questão de memorização, existe o Lion's Mane, ou juba de leão, porque ele parece mesmo uma juba de leão. Então, poxa, mas eu poderia comê-lo? Poderia, mas é horrível o gosto. Entendi. Então, tu usa ele em cápsulas, tá? Eu vou só colocar aqui, então, para o pessoal, resumindo um pouco, né, para todo mundo, benefícios dos cogumelos. Então, anti-inflamatório, você citou para as doenças também autoimunes. Na sequência, melhora a imunidade, isso aqui é para todo mundo independente, está tratando de algo, protege o cérebro e no final você fecha falando que ele pode ter aí benefícios também nessa proteção, até num auxílio complementar para as pessoas que estão fazendo quimioterapia. Total, né? Osteoporose, gente, olha, são assim N benefícios, né? A gente não tem tempo aqui de citar todos, mas tentem lembrar desses que eu citei, né? Que são os novos que agora estão disponíveis no mercado. O Lion's Mane, que é o juba de leão, né? O cogumelo do sol e que mais? Cogumelo do sol, Lion's Mane. O outro é o que você falou, que é o do cauda, não sei o que lá. E o cauda de peru. Cauda de, não é de leão, esse é cauda de peru. É o cauda de peru. É a juba do leão e a cauda do peru. A bicharada toda junta aqui. Temos que fechar o assunto. Já mistura o rabo com... A Gláucia já misturou aqui. Não confunda, não confunda. A gente se diverte. Mas o pessoal de casa entendeu e também vai estar lá salvo, né? No nosso YouTube. Deixa eu aproveitar para já agradecer. Vou te agradecer 2 vezes hoje. 2 vezes? Né? @Tejarde, lá no Instagram. Vocês acompanham o trabalho desse nosso queridíssimo. Ele é farmacêutico, ele é homeopata, ele é estudioso, divertido. Eu sou o que você quiser. Mandem mensagem para ele. E olha, a gente escolheu um conteúdo exclusivo para quem ficar com a gente agora no YouTube. Então é o seguinte, vamos lá. Você que está me assistindo, durante o horário eleitoral, gratuito, o Você Bonita continua no site, continua no aplicativo da TV Gazeta, que eu já contei para vocês, e também no canal do YouTube. Se ainda não sabe, vai lá, youtube.com/vocêbonita, manda os likes pra gente, manda a perguntinha no @vocêbonitatv, que a gente continua ao vivo no YouTube. E vai lá seguir também, que tá maravilhoso o nosso canal. Fique com a gente.